Fala aí galera, eu sou o T e isso tem que acabar. Bem meus amigos, hoje eu tô aqui para poder comentar um pouquinho com vocês sobre algumas questões estruturais do jogo que espero eu que... Na verdade eu não tenho certeza sobre isso, né? Mas talvez possa ser um novo caminho a ser seguido, talvez. Eu já comentei com vocês algumas vezes sobre questões estruturais do jogo que a Konami aparentemente vem adotando no TCG, como eu comentei nesse vídeo aqui em cima. Eu comentei algumas vezes, eu não sei exatamente qual vídeo que eu vou colocar aqui, mas eu já comentei isso antes em vários momentos diferentes, né? Aqui, a Konami TCG, ela vem tomando decisões bem interessantes com relação às banlists. São, sim, decisões muito boas que eles vêm tomando com relação às listas e todas elas, por mais que você não concorde com tudo, por exemplo, até o Jufian Zimmerman não tomou hit, eu não concordo com isso, mas eu entendo que os hits que rolaram sempre tem ali um argumento e principalmente um argumento estrutural pro jogo, né? Quem não lembra que eu comentei isso aí lá atrás no banimento sobre... No banimento, mano, por exemplo, de cartas como a Apollousa. A Apollousa foi banida recentemente no OCG e eu lembro de ter comentado algumas vezes em que nós jamais viríamos isso acontecendo no OCG, porque como é uma guerra absurda de Maxi, o jogo é muito diferente que tem lá com relação ao que rola aqui. E aqui essa Apollousa feita bem cedo no começo do combo atrapalha muito as defesas que você conseguiria fazer. Não era nem uma endboard para ficar negando coisas, não. É uma carta que você fazia durante a tua jogada para se proteger de potenciais end traps, que é o que a gente tem para poder não perder o jogo quando você vai segundo, na maioria das vezes, né? Então a Apollousa acaba sendo um problemaço por aqui. Lá no OCG, ela tem esse potencial de ser esse problema? Até tem, mas os decks eles são buildados, né? Eles são montados e o pensamento do jogador OCG é orientado para que isso não fosse uma questão tão absurda assim, né? Porque o principal impacto que se tem é uma guerra de Maxi e o Maxi obviamente vai colar antes da Apollousa entrar em campo. Então eu sempre coloquei essa questão aí. Mas depois que o TCG de maneira estrutural mexeu na Apollousa, e com estrutural não quero dizer que ele mexeu só na Apollousa, mas ele mexeu em cartas que tem a vibe da Apollousa, tendo indo de ralo também o Barone, bicho. O Barone é muito foda esse banimento que eles fizeram. Além do banimento do Savage também, né? Que pode ter tomado de gaiato aí na equação, mas que se foda. Foi criado ali alguma questão em que essas cartas foram mexidas. E não só esse padrão estrutural a Konami teve. A Konami teve outro padrão estrutural em algumas cartas do Link Brain Spec que o OCG nem sonha em mexer. Que ou a carta foi banida e permanece banida há muito tempo, como por exemplo o Electromite, que no OCG não tem nem menção dele ser mexido por lá, e como o pêndulo não será relevante, parece que o Electromite é uma carta que jamais tomará a lista, né? Mas por aqui ele tomou lista há muito tempo e desde então ele não voltou, e eu espero que continue assim, como uma questão, de novo, estrutural para o jogo de cartas que não devem constar na pool disponíveis para o TCG, mas não só isso, eles mexeram em cartas que lá no OCG também não se tem menção em mexer, porque mexer no Fiber é tranquilo, mexer na Anaconda é tranquilo, mas mexer na Isolde, por exemplo, não é tanto, e aconteceu aqui, lá não rola. E eles não, provavelmente nunca vão mexer nessa Isolde. Provavelmente nunca mexerão. Nós banimos e ela não vai voltar, bicho. Ela não vai voltar. Então aqui você acaba vendo uma outra questão estrutural do jogo que a Konami vai riscando, sabe? O que dá uma perspectiva muito boa. Porque não é o hit da Apollousa que o OCG fez, porque o TCG fez. E porque o Master Duel precisa também. Então o OCG foi lá e fez também. Mas o OCG foi uma sinalização que vai rolar no Master Duel, eu acho, sabe? Se fosse... se o Master Duel não existisse, acho que a Apollousa não seria banida no OCG. Eu acho, saca? Sinceramente eu acho, até porque no formato em que a Apollousa foi banida, ninguém usava. Só o Melice usava, mas o Melice já caiu pra caralho no formato. Então, tem essas questões estruturais que foi uma introdução para eu te dizer que pode ser que tenhamos outra questão estrutural vindo, tá? Aí é que entra, de fato, no formato atual, porque a banlist tá chegando, talvez, e aí eu convido vocês a pensar sobre uma questão estrutural que a Konami pode adotar a partir daqui e que pode começar nessa banlist. Vamos tentar entender porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá! Muito bem, meus amigos, então eu vou colocar aqui na tela a principal questão, né, do formato atual, onde nós temos dentro do nosso formato TCG atual, dominância em volta, por exemplo, do Mitsurugi e também em volta do, posso até colocar aqui também, porque eu não tinha digitado o nome delas, o Malice. Então a gente tem o formato rodando em volta desses dois principais arquétipos, né?
E aí a gente vai pensar em alguma coisa com relação a banlist, e eu vou fazer um vídeo específico comentando sobre banlist pro formato. Hoje eu vou pegar um gancho do formato para comentar sobre uma questão potencialmente estrutural pro jogo, que de novo é uma espécie de padrão que a gente vem entendendo que a Konami vem tomando, né? E olhando para o Mitsurugi, que é um deck de ritual que ninguém esperava ver um deck de ritual com alguma relevância como o Mitsurugi tem, e você dá o Mitsurugi ritual, faz Murakumo, faz Habakiri, faz Mitama, então de fato você vê os rituais entrando, os tributos, enfim, é uma dinâmica bem interessante, e a gente acabou vendo uma mescla com um deck que foi capado antes, né, que é o Ryzel. E o fato do Ryzel ser o deck que acaba ornando muito bem com o Mitsurugi, é claro que o formato dá ao Mitsurugi a versatilidade de ser utilizado com outros N-decks. Então, existe o Mitsurugi Ryzel? Existe. Mas existe o Mitsurugi Fiendsmith, existe o Mitsurugi Ryzel Fiendsmith, existe o Mitsurugi puro, existe o Mitsurugi também com os Ogdoadiac ou Répteis no geral. Existem todos esses Mitsurugi várias facetas. E ainda, com a chegada do Orkush, existe o Mitsurugi Orkush. Também existe o Mitsurugi Orkush, com certeza. Existe o Mitsurugi com outra vertente de rank 4 que saiu agora, mano. Se você quiser usar o Mitsurugi Necroz, dá pra usar o Mitsurugi... Caralho, qual é o deck novo que lançou agora, mano? Que tem os nível 4 aí que você consegue usar. Fugiu da cabeça agora. Eu já vi Mitsurugi Vanquish Soul, porque tem o Raizen, tem o Mad Love, tem alguns nível 4 que você consegue usar. E o fato de ter essa questão duas coisas, na verdade, que eu acho que escancararam um pouco isso pra gente, né? No formato anterior já tinha um pouco disso, mas eu acho que nesse formato tá tudo muito mais escancarado, que é, pelo fato de ter essa questão de coexistir essas duas vertentes de deck, a gente percebeu que tem algumas cartas que em momento algum foram problemas, mas agora talvez sejam. E agora você comece talvez a enxergar problema estrutural em volta de cartas como essa, que é, por que a gente consegue ligar os Mitsurugi com N decks diferentes, e a única questão que eles precisam ter, o Gen-Knight também consegue usar os Mitsurugi aqui, é ter monstros nível 4. Por quê? Porque a gente viu lá no Ryzel, em que você fazendo um Ryzel Mitsurugi, você coloca os monstros de rank 4, nível 4 no campo pra fazer um rank 4, e você fica alocado em rank 4, mas tudo bem, porque o rank 4 que eu vou fazer, vai fazer outros rank 4 ou rituais, não é sumo de Ash, então não tem problema. E a gente acaba chegando no Feral Imps, e aí é que entra a questão estrutural atual que eu vejo, que precisa ser levada em consideração para os próximos momentos, são cartas na vibe do Feral Imps. É claro que isso é sazonal. Como nós estamos na época em que os rank 4 estão em voga, por que eles estão em voga? Porque o Ryzel foi lançado, é um deck muito forte e que foi lançado com a temática de rank 4. Então, isso automaticamente, quando existe um deck forte com a temática X, escancara as problemáticas que existem no jogo, que não eram vistas até então, em volta da dinâmica do deck dominante do momento. Então, como o deck dominante do momento é o Ryzel, e ele não é só o Ryzel, tá? O Mitsurugi é dominante, o Ryzel é uma mecânica que você usa, mas o Ryzel lançado no jogo, ele escancarou alguns problemas que a temática dele carregava e que não era usado até então por falta de espaço, que eram os rank 4. O Dueler já foi de base por causa do Ryzel. Então o Dueler, não por causa do Ryze especificamente, né? O Mermaid também estava envolvido, mas o Dueler já foi embora, e em outros momentos existia um Dueler também, mas ele nem foi mexido, porque os decks não eram focados em rank 4, agora entendeu? Então o Dueler acabou indo embora, e o fato do Ryzel ser dominante no formato desde o lançamento dele, e ainda ser dominante hoje só que com o Mitsurugi, né? Acaba colocando em perspectiva que, maluco, não só ele, mas o deck que a Konami fez pra ornar com ele, que é o Mitsurugi, que coincidentemente tem monte de nível 4 e de nível 8, né? E fazendo com que você chegue em rank 4 também, ou qualquer outro deck, chegando através de um Exceed 4 genérico, faz com que você veja como é problemático existir essas pontes, né? Ao mesmo tempo em que é problemático existir essas pontes, acaba sendo fácil você pensar em mexer nas pontes para o formato atual. Porém, então, por exemplo, pensando num hit que vai rolar no Mitsurugi, eu vi muita gente falando sobre, e aí acaba caindo sempre em, talvez vai se limitar o X, igual rolou no ACG, vai se limitar o Ice. Vai colocar o Habakiri? Não, o Habakiri não. Mas o Prayers é uma carta que pode ir pra lista e tal. Mas nem tem tanto onde você ir sem matar os decks, né? Nem tem tanto onde você ir sem matar. Mas o Feral Imps é mais fácil, porque o Feral Imps não é Mitsurugi, o Feral Imps não é Ryzel, e o Feral Imps liga eles, né? Mas aí, tirando a liga, que é o Feral Imps, que conecta o Mitsurugi ao Ryzel, você acaba cortando o fator mescla que o Mitsurugi tem, e você transforma o Mitsurugi em um deck mais puro. O Mitsurugi com Fiendsmith ainda vai existir, caso
outra ponte existe ainda, que é a Moon, que entra um pouco nessa questão. Na verdade, entra totalmente, mas enfim. Mas tirando o Feral Imps, você tira a liga que faz o Mitsurugi ser tão versátil a ponto de você poder usar com N decks diferentes, desde que esses decks consigam fazer um rank 4. Isso dá muito poder ao Mitsurugi, isso dá muito poder de venda ao Mitsurugi ser um deck tão versátil, ser um deck tão splashable em N decks diferentes. Então, o Mitsurugi pode melhorar uns decks que não são tão bons, e na verdade você pode usar decks que não são tão bons para melhorar problemas do Mitsurugi. Então a gente acaba vendo, cada versão de Mitsurugi que você vê no formato é para tentar tapar o buraco que o Mitsurugi tem. O draw é uma carta muito cebosa de você tomar, então que eu use uma vertente de deck de Mitsurugi que não apanhe tanto assim pra draw, mano. Pode ser que tomando essa Floodgate eu vou fazer um deck que também tem Floodgate, beleza, é um ponto. Eu vou tentar usar Floodgate também. Mas se eu uso um Fiendsmith que não toma draw, tá tranquilo. Se eu uso um Orkush que não toma draw, também tá tranquilo. Então são vertentes que você vai começar a pesar pra tentar conectar os decks, né? E... deixa eu tomar um gole aqui. Porque essas engines conseguem jogar meio que independente do Mitsurugi, mas elas também viram o Mitsurugi. E aí é que tá o ponto, saca? Então, o Feral Imps, ele escancara pra gente como é problemático existir monstros como esses que fazem essa ponte absurda. Mas ele, apesar de ser o bode expiatório da vez, ele é um problema que não é exclusivamente dele. E observa que eu tô usando o Feral Imps exclusivamente para poder falar do momento atual do jogo, onde nós temos o Ryzel como sendo um dos principais decks que você vê as pontes sendo feitas, né? Então, como ele é um deck de rank 4, a gente vai focar no rank 4, porque além do Feral Imps, nós temos outros caras que podem provocar o mesmo problema, como por exemplo a Banshee, cara. A Banshee é uma carta que você fazia... quem não lembra de você ativar um Ostinato, chegar na Banshee pra poder buscar o Snake Eye Pop, saca? No formato do Snake Eye. Você podia fazer essa merda. Você pode fazer um rank 4 em qualquer deck, porque aí você faria a Banshee que pode pegar o Snake Eye Pop. É claro que hoje em dia já é diferente. Você pode pegar o Ice Ryzel, porque ele também é Pyro, saca? Então você pode fazer um rank 4, qualquer deck que chegue no rank 4, pode ligar esses outros decks. Porque você pode pegar o Snake Eye Pop ou o X ou o Ice. Por quê? Porque eles são Pyro, e a Banshee detacha pra pegar um Pyro. O Feral Imps detacha pra pegar um Réptil do deck pra mão. Ó, perceba um padrão rolando aqui, né? Enquanto você tem outro monstro que faz a mesma coisa, e é bem antigo, né? Porque não é uma coisa nova isso aqui rolar. O Gear, esse bicho aqui, né? O Gigante X. Ele detacha pra poder pegar um nível 4 ou menor Machine do deck do cemitério pra tua mão. Ele já fazia isso há milhares de anos atrás. E quando a gente viu o Super Heavy jogando, a gente passava por esse cara pra poder pegar qualquer dessas máquinas de nível 4 ou menor. Você podia pegar a caixa, e a caixa pegava um outro bicho, que aí não se restringia o nível, né? Então você tinha toda essa questão. E o Gigante X conecta, é claro que hoje a gente não vê, porque não tem uma máquina bom pra eu poder buscar. Mas se tiver, ele vai ser usado. Assim como o Granite também é uma carta que faz isso, tá? Hoje a gente vê o Granite sendo feito em alguns decks, porque é de graça. Você tá passando por uma jogada e ficou de repente sobrando 2 nível 4. Isso acontece muito em Mitsurugi mais puro, né? Que aí, ao invés de eu só deixar os bichos no campo, ou tributar pra fazer o ritual, não, meu amigo, eu vou fazer um Exceedzinho aqui. Aí eu faço o Granite, e o efeito do Granite é detachar pra poder pegar o Rocha do deck pra mão. E esse Rocha que eu pego, qual é? Ah, mano, eu posso buscar Hand Trap, então eu vou lá e pego o Nibiru e deixo pra trás, pra eu poder me defender. E os meus Mitsurugi no campo, são tributados, isso me dá vantagem também. Faz sentido, é uma buscada bem boa, tá? Pra você deixar pra trás, pra poder melhorar a tua jogada, pra melhorar a quantidade de defesas que você tem. Mas, em algum momento, isso também... pegando os suportes novos que já tem anunciado e jogando pro mundo de hoje, a gente vai ver X entrando, pegando Sword entrando, pegando o Ice, normal, se o Ice traz alguém do deck, você pega o Cross, defende, papapá, e aí, pum, Granite pra pegar o Nibiru? Não, Granite pra poder pegar Megalith, por quê? Porque eles são rochas. Então isso vai acontecer sempre, sempre. Esse tipo de carta, aí é que entra a questão estrutural, esse tipo de carta, tudo que eles precisam para dar problema é existir uma carta, um arquétipo que possa explorar eles. Basicamente é apenas isso que pode existir. Não tem diferença do Feral Imps para o Gigante X, não tem diferença do Feral Imps para Banshee e nem para o Granite. Qual é a diferença que tem entre eles? O uso no momento atual, mas perceba que quando puder ser explorado sempre serão um problema, o que faz pensar que é um problema estrutural de cartas como essa, entende? Cartas que você, através de uma engine genérica, consegue botar um monstro em cima do outro, fazer um bicho que busca qualquer bicho de um tipo específico, faz com que quando puder ser explorado, ele será explorado e será problemático, o que faz com que essa dinâmica seja problemática. E aí é que entra a questão de, mano, precisa parar de acontecer esse tipo de porra, porque se
você olhar pra Banshee, cara, a Banshee, ela tá no extra deck. Você pega qualquer deck, põe 2 nível 4 no campo e faz a Banshee. Ela tá no extra deck. O que é muito fácil de acontecer. Você chegar em 2 nível 4 para poder fazer uma Banshee, buscar a carta que você precisa. Beleza, existe uma carta no main deck que faz a mesma coisa, que é o Bonfire. E o Bonfire foi caralho, o Bonfire foi mexido. Ele é um problema. Eu comprar o Bonfire é mais problemático do que... Tudo bem, é muito diferente, né? Porque se eu faço a Banshee, eu já tô jogando, eu fiz minha jogada torta, ou a engine é ruim para poder fazer a Banshee e pegar a carta que eu quero. Eu entendo. Mas veja que a Banshee é um Bonfire de extra deck, bicho, que vai ficar lá no campo, sabe? E a Bonfire conecta, não é só o Pop, o X aqui. Quem não lembra? Desde o Ritual Beast, você fazia o Nemesis Flag, que pega o Protoss, que saiu da lista e é um problema hoje, entendeu? Então, olha o problemão que esse tipo de carta é. Mas a gente sabe disso, que isso é um problemão desde muito antes, porque o Rota é o tipo de carta que há muito tempo tomou lista. E a Konami soltou pela última vez fazendo graça na época do Satellar Knight, quando o Satellar Knight estava vindo lá em Duel... como é que é o nome da coleção? Eu esqueci. Duelist Alliance, acho que é Duelist Alliance, lá em 2014, que veio o Satellar pro TCG, e aí eles soltaram o Rota 3 pra poder promover o Satellar. E o Noble Knight também, né? O Noble Knight que era exclusivo do TCG. Então eles fizeram isso. Claro que ele teve que voltar pra lista. Voltou pra lista 1. Por quê? Esse tipo de carta dá um design muito ruim pro jogo que não pode existir, não podem ser lançado um deck que se aproveite dessa carta, porque se rolar, essas cartas serão problemáticas. O Bonfire, ele foi lançado no contexto em que a Konami sabia que estava vindo o deck, eles criaram o deck Spyro, então o Bonfire pegava exatamente o deck que ele estava criando. Não é que era um Rota que existia, eles lançaram um deck de guerreiro, oh meu Deus, não. Eles optaram por fazer isso, né? Mas é claro que isso sempre será um problema. E existe N cartas assim. Apesar de uma ou outra ter um custo maior, né? O Mine, por exemplo, é qualquer Cyberse, nível 4 menor. Descartando, mas faz. O Tank é qualquer Beast Warrior, na época do Zodíaco, foi problema. O Tank foi colocado na lista, o Tribbrigade também. A Gypsiaria aqui, ó. A gente nunca viu ela sendo usada, mas ela bane um água pra poder pegar qualquer Sea Serpent. É uma carta que é rota igual essa, sabe? E o Brigade já foi relevante em algum momento. Mila 3 pra poder buscar um Light Swarm. É um Light Swarm, não um tipo, entendeu? Mas mesmo assim o Brigade já foi problemático em algum momento. Então, esse tipo de carta no main deck é visto como problemático, mas parece que no extra deck a Konami não tem tanta essa percepção, mas eu acho que sim, é uma questão estrutural e precisa ser mexida. O Fera Wimps é a bola da vez, mas se o deck problemático fosse rocha, o Granite faria o mesmo serviço, e a Banshee faz o mesmo serviço, inclusive com um câncer, que é o Protoss, de ser tomado, mano. O Gigante X também, se tiver espaço, ele vai ser problemático. E observa que a única diferença é a temática do problema, porque isso aqui é o mesmo problema da Isolde, cara. A Isolde pega qualquer guerreiro do deck e invoca do deck ainda, e é Link, e Virapolusa, enfim, todo o problema que você já conhece, né? Mas em algum momento já tivemos N problemas estruturais. Na verdade, nós temos muitos problemas estruturais ainda, mas a Konami vem tentando mexer nesses problemas, né? Então, alguns desses problemas foram monstros que promovem summon, mas esses monstros que promovem summon também tinham um elo de ligação para poder ligar em mecânicas diferentes e tal, mas gerando summons, como a Isolde, o Needlefiber, que a gente vê que é roubado, né? A Anaconda, tem outros que nem tomaram lista, mas que você também vê que é roubado, né? O Wise Strix, a própria Yasmin, que já teve spot, mas não foi mexida, deveria, mas a Yasmin sobreviveu, né? Você tem a Mermaid. Então, isso aí são cartas que tem um problema notório, e a Konami foi lá e mexeu. Um problema notório que a Konami mexeu no TCG também, o Elf, coisa que no Master Duel e no OCG não foi mexido e talvez nem seja. Mas, além disso, o Gigante, que é um problema desse tipo também, porque ele invoca qualquer nível 2, então ele liga um monte de coisa diferente. O Spring, ele joga qualquer nível 2 do deck pro cemitério, assim como a Cherubine. Tudo isso são cartas desse meio do caminho que devem evaporar da existência do jogo. Com certeza o jogo é muito melhor quanto isso. É um dos momentos que eu fico com vontade de dar murro na cara do Grill. É quando ele diz que esse tipo de coisa aqui tem que existir. Grill, vai tomar no cu. Vai tomar no cu, Grill. O cara mora no mundo utópico. Não, o problema é onde chega. Sim, o problema é onde chega. Mas esses facilitadores tudo fazem você chegar lá no problema. E o problema sendo mexido, como eles vêm fazendo com a Barone, a Polusa e tal, isso é bom. Se eles não fizerem novas coisas que o Oxygen não tá nem aí. Tanto que eles fizeram já um Ignista que tem um Omni-Negate, beleza. Mas eu acho que eles vão parar de fazer. O que é interessante se isso acontecer. Ainda assim, eu vejo problemática nisso, tá? Como a gente tá vendo nessas cartinhas aqui, que de novo, são apenas a bola da vez. Mas tudo isso aqui de cima também são problemáticas. A questão é eles entenderem, mexerem e parar de fazer coisa que eles
escorregaram ao lançar o Fiendsmith aqui, né? Porque o Fiendsmith é exatamente igual a Mermaid. O Fiendsmith é um pseudo-fiber aqui, né? Um bicho que invoca do deck e tal, e é algo que estruturalmente eles aprenderam teoricamente a não fazer mais. Mas eles fizeram Requiem e até agora não tomou lista. Quem que é a ponte? É a Moon. Todo mundo odeia a Moon. E esses bichos aqui, vocês não odeiam? Por quê? A questão é só essa, porque se for um problema estrutural, precisa ser mexido em tudo. Se a gente for esperar apenas dar o problema, eu entendo que dá pra ser assim também, né? Dá pra eles mexerem agora no Feral Imps. Ah, e se o Granite for problema depois? Beleza, você tanca o meta todo com o Granite sendo problema até que ele vai ser mexido em algum momento. Estruturalmente, esse tipo de carta não pode existir, você já tá sabendo disso, né? Mas, enfim, é claro que aí você vai ter... não, eu acho que era basicamente isso mesmo. Ah, outra coisa que é interessante com o Horizon aqui, né? A essência do Eclipse Twins que eles fizeram, né? Porque no meta de fogo, que é o que a gente teve no ano passado, tinha-se o meta de fogo. Agora nós temos o meta de Exceed. Então eles fizeram o Eclipse Twins, né? Que você usa um rank 4, que se você passou por dentro de Horizon pra fazer esses caras, fica colocado em Exceed 4 e não tem mais o que fazer. Beleza, mas se eu fizer o Eclipse Twins e jogar o Eclipse Twin fora, por exemplo, ele revive alguém e eu dou efeito de novo do Feral Imps, por exemplo. É engraçado. Mas enfim, meus amigos, é basicamente isso que eu queria comentar um pouco com vocês nesse feudo, colocando o pezinho na água com relação à banlist TCG atual, né? E é basicamente isso. Depois tem um monte de criança gritando ali fora. Que diabo. Depois eu tento falar com vocês mais especificamente sobre a questão dos hits na banlist pro formato. Aqui era mais uma questão conceitual mesmo sobre o jogo. É basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Tchau.